E a partir desse momento, a Rádio Jovem Pan, em transmissão conjunta com a Rádio Colmeia de Porto União, realiza a sabatina com o candidato à prefeitura do município de Porto União. Lembrando que todos os candidatos ao cargo de prefeito de Porto União foram convidados, todos estão respondendo exatamente as mesmas perguntas e exatos 40 minutos para todos os candidatos. Esse tempo está sendo controlado aqui pela nossa equipe técnica, através do Juliano. A ordem de participação de cada candidato ela foi definida via sorteio na última semana, com a presença dos representantes dos partidos. Hoje, pelo sorteio, o nosso sabatinado é o candidato professor Celestino. Professor, muito bom dia. Começando a contar o tempo a partir desse momento, nossa primeira pergunta é: um dos serviços essenciais para a população é a questão da saúde pública. Nesta área, quais são as suas propostas para melhorar a saúde ao município de Porto União, buscando, claro, diminuir o tempo de espera para conseguir uma consulta com um especialista ou com algum exame? Bom dia, candidato. Bom dia, Thiago, Juliano e a todos os ouvintes, as ouvintes da Jovem Pan FM, da Rádio Colmeia. Bom dia a todos os agricultores, agricultoras, enfim, também lá em Porto Vitória, sou natural de Porto Vitória, minha família também escuta a rádio, né, quem sabe esteja escutando, né, no interior não consegui contato, né, que não tem telefone, não tenho internet, né, mas, assim, dizer que, fazer uma pequena apresentação antes de falar, depois eu falo das minhas propostas, nossas propostas para a saúde. Então, agradeço a direção da rádio, né, Jovem Pan, Colmeia, a equipe, né, por estar propiciando esse momento para todos os candidatos, para a comunidade, os eleitores e as eleitoras conhecerem as propostas, né. E eu sou o professor Celestino, 13 candidato pelo PT, Partido dos Trabalhadores, da Federação Brasil da Esperança, 13. Porto União, inclusive tem até uma coincidência, né, Tiago? A nossa chapa majoritária foi registrada Porto União para todos e todas. Tem a outra chapa, a coligação, que também é Porto União para todos, né? Mas tudo bem. Então, eu sou filiado ao Partido dos Trabalhadores desde 1995, ano que vem faz 30 anos, tá? Antes de eu ser petista, já eu estudava, né? Participava de movimentos sociais, então muito antes de ser petista já tinha uma consciência política, né? E para dizer que eu não mudo de partido assim como tem muita gente, tem gente que parece que muda de partido como se troca a roupa, né? Então eu continuo no PT, que foi fundado na década de 1980, nas comunidades eclesiais de base, né? E também no período da redemocratização. Eu sou um trabalhador, eu uso muito o SUS, né? Não sei se os outros candidatos usam, mas eu uso, vivencio os problemas da saúde, da educação. Sou um professor há 26 anos na escola pública, né? Nossa campanha é simples, por isso eu já disse, nós somos trabalhadores, temos poucos recursos, mas temos muita vontade, muitas ideias, projetos, propostas para a nossa população. E eu sei dos problemas sociais vividos pela população, pois eu sou um trabalhador igual a maioria da população de Porto União, né, que depende do SUS, né? E digo assim que não basta apenas ser professor e ser candidato, ser, né, qualquer profissão. Tem que ter compromisso com a população que mais precisa dos serviços públicos, né? Esse é um aspecto importante, né? Eu não vim aqui para fazer populismo nem sensacionalismo, né? Mas eu acho importante a gente falar que se eu ganhar União da Vitória, aliás, Porto União não virará uma Venezuela, não, tá? Você pode ter certeza, o PT administrou o país, governo Lula, já esse ano, 1 ano, 8 meses, 9 meses, desemprego caindo, tá? Estava próximo de 10% no período Bolsonaro, hoje está 6,8%, o PIB cresceu 1,3%, aumentando a renda da população. Hoje os trabalhadores já conseguem fazer um churrasquinho, claro que é uma metáfora da picanha lá que o Lula falou, mas no sentido metafórico, mas as pessoas já conseguem fazer um churrasquinho, né? Então, vamos adiante. Eu sou trabalhador e defendo uma sociedade com mais justiça social. A origem do PT é lutar pela defesa dos trabalhadores e trabalhadoras, né, que é a maioria da população, né, porque no sistema capitalista se sabe que gera desigualdades sociais, tem que ter um Estado, uma prefeitura, um governante que olhe para as pessoas
para que elas tenham serviço público, acesso ao serviço público, né? Então, só uma reflexão aqui, né? Eu sempre falo com os alunos, quando se estuda o capitalismo, o neoliberalismo, né? Pesquisem lá sociedade, povo, trabalhador. Quais são as consequências das políticas liberais e neoliberais para os trabalhadores, o que é o Estado mínimo? Aí vem muitos partidos políticos, né? Por exemplo, o PL vem da ideologia neoliberal, né? Tá? Então, essa é uma grande questão para a gente se situar e ter uma consciência de classe enquanto trabalhador, né? Estado mínimo serve para quem tem dinheiro. A população tem que ter um governo que promove políticas públicas, distribui renda, serviço público de qualidade, etc., né? Então vamos falar agora um pouco sobre saúde, né? Eu quero ser prefeito, depois tem uma pergunta para o final, né, por que eu quero ser prefeito, né? Porque eu também sou um trabalhador e entendo das dificuldades, vivi na minha família humilde trabalhadora, os problemas sociais e acompanho o povo, né? Também faço parte do SUS. Então a ideia é cuidar das pessoas, né? Você sabia que a média salarial da população de Porto União é 1,9, segundo o IBGE, 2023. É muito baixo, né? É uma média, tem gente que ganha mais, tem gente que ganha menos, mas é uma média, né? A maioria ganha, essa faixa não dá R$ 2.800 por mês. Então, a imensa maioria depende do serviço do SUS, da saúde pública, da educação pública. Ainda bem que nós temos esse serviço, nos Estados Unidos não tem SUS, né? Nós temos que melhorar muito o SUS, tá? Então, outro aspecto, né? Eu estava nessa campanha, quer dizer, na campanha durante a semana, conversei com uma senhora do São Bernardo lá, precisando de uma cirurgia, ela disse que está ficando cega, então depois nós vamos falar sobre a questão da saúde. E outra, aliás, estamos falando da saúde já, né? Já estamos no tema, né? Então, gente, olha, a questão de espera, já vou falar sobre a questão da nossa proposta, né? Mas já adiantando, essa senhora disse que está ficando cega, né? E demora muito, né? Veja, eu tenho dito, tem muita gente que tem asfalto na rua, é uma coisa boa, hein? Todo mundo quer asfalto, né? Mas eu penso que a saúde deve vir em primeiro lugar, cuidar das pessoas. Tem que fazer asfalto? Tem que. Mas tem um monte de gente com asfalto na frente da sua casa e está esperando meses uma consulta com um especialista, está esperando meses uma cirurgia ou anos, né? Exames e assim por diante, né? Se nós formos eleitos, nós vamos reforçar os programas sociais do governo federal, programas criados pelo governo do PT. Veja aqui, ó, por exemplo, governo Lula, olha aqui. O SAMU, Lula criou em 2003. E como está o SAMU em Porto União, né? Serviço de atendimento móvel de urgência, né? Precisamos repensar também isso e investir. Farmácia Popular, criado no governo Lula em 2004, sabia que atende mais de 5.700 pessoas, dados do governo, né, que tem esse controle, né? 5.700 pessoas aqui em Porto União, desde o início do ano. Veja a abrangência, é remédio, né, para vários tipos de doenças, né? Então, um programa muito bom, né? O Mais Médico tem 8 profissionais atendendo em Porto União. Como é que fica o Mais Médico, por exemplo, se a oposição ao governo Lula ganhar? Bolsonaro, quando assumiu, já destruiu, acabou com o Mais Médico logo que ele assumiu em 2019, né? Então, como é que fica? Esses programas vão continuar ou vão ser descredenciados, né? Então, é uma reflexão, gente. Nós vamos apoiar, sim, os programas sociais, pedir ampliar o Mais Médico. A questão da farmácia popular depende da empresa, da farmácia se cadastrar, mas vamos incentivar isso, né? Tá? Então, o que nós vamos fazer na saúde pública? Propostas. Além de ampliar os programas, nós somos o único candidato, a chapa apoiada pelo presidente Lula, então nós teremos uma relação boa com o governo federal. Vamos ampliar os programas sociais, que atendem muita gente e fazem muito bem à população de Porto União, né? E também nós vamos para a saúde, a nossa proposta é diminuir o tempo de espera na fila do SUS. Eu não quero aqui, de forma alguma, né, criticar os funcionários, os profissionais da saúde, que a saúde pública não depende unicamente do atendimento, do serviço dos profissionais de saúde, depende de mais investimento. A procura é muito grande, tá? E o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um mutirão na saúde. Como assim um mutirão? Se nós formos eleitos, o 13, votar para o professor Celestino, do Partido dos Trabalhadores, vice-professor Newton,
Já a partir do momento que passar a eleição, nós vamos articular junto com os deputados federais do PT, Pedro Kussay, Ana Paula, para trazer recursos, fazer um mutirão com o governo federal, recursos dos municípios, para diminuir o tempo de espera na fila do SUS. A saúde não pode esperar, né, gente? O asfalto até pode esperar 1, 2 anos, 3 anos, mas a saúde tem situações que não dá, gente. Então, veja, eu próprio, como disse, uso o SUS. Minha filha, por exemplo, precisou de uma cirurgia, tirar a vesícula no início do ano, ela estuda fora. Então, agora na metade do ano teve uma mensagem se ainda tinha interesse de encaminhar para ver um médico especialista. Então, gente, não dá. Ou você vira no particular certas coisas, o SUS atende o básico. Foi uma grande conquista do povo brasileiro, na Constituição de 1988. Mas o município, o Estado e a União, que são responsáveis, nós temos que investir mais, é 15% constitucional, né, tá? O município pode e deve investir mais, sim. Então nós vamos pedir recursos do governo federal, governo Lula, dinheiro do município, e investir mais. Se foram investidos milhões em asfalto, por que não investir milhões na saúde pública também, né, tá? Farmácia SUS 24 horas. Olha, quem nos escuta aqui, depois vai assistir também nas redes sociais, né, vai estar disponível. Gente, a farmácia SUS não pode fechar 18 horas. Trabalhador vai de madrugada lá, final de semana, ele precisa do remédio básico, né? O médico dá a receita e de repente ele vai ter que comprar remédio, né? Então, se nós formos eleitos, nós vamos implantar farmácia SUS 24 horas e ter o básico do remédio. Por quê? É um direito, nós temos que trabalhar a saúde enquanto direito, porque a saúde não pode, as pessoas desesperadas terem que ficar procurando o prefeito, procurando o secretário, procurando o vereador. Gente, isso aí vira um coronelismo, daí os mais chegados podem ser atendidos e a maioria quem precisa, né, fica lá sofrendo. Tem que ser a saúde como direito do cidadão, trabalhar isso aí, estamos longe disso, mas é uma luta para ser feita, né? A questão também das pessoas que vão para a Mafra, outros municípios, fazer exames, consultas. Gente. Isso é um outro problema, um gargalo da saúde. Se nós formos eleitos, nós vamos conversar com a direção do Hospital São Camilo, São Brás Regional, a PMI. Se tem tanta demanda, tem tanta demanda na saúde pública, o hospital vai ganhar com certeza na quantidade de exames, de consultas ou cirurgias. Vamos dialogar para ver a possibilidade de realizar muitas coisas aqui, evitar que as pessoas tenham que ir para a Mafra, ou Rio Negrinho, ou sei lá onde, né? Então veja a dificuldade, o transtorno que dá, né? Senhor de idade, vó indo para lá, a família ter que ir junto, né? E ficando aqui, está próximo à família, né? Está perto. Então é outro gargalo, outra situação, outro problema na saúde que nós vamos, com certeza, dialogar se nós formos eleitos, né? Então, outro aspecto na saúde é a questão de investimento, né? Eu digo ao prefeito, voltando aqui, o prefeito, ele pode decidir se investe mais na saúde, né? Ou em asfalto, né? Então, tem o 15% constitucional, mas a educação 25%, mas eu posso, como prefeito, muito bem decidir investir mais na área social. E nós faremos isso, a nossa administração, se nós formos eleitos, será para a área social, não que os outros serviços não sejam importantes, porque quem é trabalhador precisa muito de serviços da saúde, da educação, ação social, né? Mas, infelizmente, tem políticos que gostam muito de obras que aparecem aos olhos da população. As obras da saúde, da educação, por exemplo, não aparecem, mas quem recebe, quem é atendido, sabe da importância que tem a saúde salva vidas. A educação pode mudar o futuro das pessoas. Veja, eu sou um próprio exemplo, professor Celestino. Eu venho de família humilde, trabalhadora, né? Com muito esforço eu consegui estudar. Nem vou contar toda a minha história, que tem um lado também triste de luta, mas superação, estamos aí, né? Como muita gente também tem essa história, né? Então vamos lá agora para as próximas questões, Thiago. Sim, candidato. Nossa próxima questão continua na área de saúde, né? Sobre os casos aí de questão mental.
notadamente casos de depressão e outros similares, aí têm aumentado nesses últimos anos. Em relação à saúde mental, candidato, quais são suas propostas para que a população de Porto União tenha um acompanhamento psicológico digno? Então, ouvintes, Thiago, veja, a gente tem que perguntar por que as pessoas ficam com estresse e depressão, quais são as causas disso, né? Veja, hoje esse dia a dia de trabalho, né, mudou muito com a globalização. Pai e mãe trabalhando fora, os filhos muitas vezes vão na creche, na escola, mas às vezes não se conversa em casa, né? Tem problemas a resolver na família, né? A depressão tem muitas causas, né? Excesso de trabalho. Eu tenho colegas professores com depressão, tá? Quais as causas disso na educação? Ó, salas superlotadas, né? Escola não é depósito de criança, tá? É lugar de aprendizagem. Então, salas superlotadas envolve essa questão da disciplina, domínio de classe, acaba esgotando o professor, né? E daí não tem um apoio da saúde, apoio de profissionais para estar atendendo o professor, né? Tem muitos problemas a serem resolvidos na educação pública, né? Ainda bem que tem a educação pública, senão os trabalhadores, a maioria, não teriam acesso, né? Mas eu estou falando de alguns problemas, de causas, né? Então temos que pensar nas causas, de onde vem, e também uma equipe para estar atendendo. Veja, em Porto União tem apenas um centro de atenção psicossocial, CAPS. Se eu estou falando errado, depois alguém me corrija, mas é também custeado pelo governo federal. Precisamos ampliar esses profissionais, psicólogos, psiquiatras, né? Assistente social. Então, jovens, aqui na nossa região, seguidamente, o Thiago noticia aí, né, mortes no Rio Iguaçu, gente, se joga, né? Suicídio, gente. Ou seja, está tendo um clamor, por favor, me ajude, né? Até teve um caso relatado nas redes sociais, até o Thiago pode confirmar depois se eu estou correto, né? Mas eu vi uma jovem que chegou num posto de saúde, pediu atendimento e parece que demorou atendimento, depois ela suicidou, né? Tá. Então, gente, está precisando política cuidar da saúde física e mental, né? E já falando aqui de professor, gente, Porto União não pode ter um prefeito que seja adversário dos professores nem dos servidores públicos. Há pouco tempo cortaram o recesso dos professores no mês de julho, gente. Isso não se faz, isso é maldade, gente. Uma semana para o professor, pelo menos uma semana em julho, para ele recuperar sua saúde mental, ele voltar com mais vigor, né? Motivado para o segundo semestre, gente. Isso é uma questão de humanidade, né? Nem é recesso, teria que garantir como férias, direito, né, para os professores. Então, gente, e a população de forma geral, precisamos pensar na saúde mental, gente. Como assim, né? Investindo mais no CAPS, mais equipes de apoio, né, com profissionais, né? E nesse sentido, né? Excelente. Candidato, nosso próximo tema é educação, em especial o município, né, cuida da educação primária, que é justamente a base para um futuro melhor. E para essa área tão importante, quais são as propostas para melhorar a educação municipal, tanto para os alunos, mas passando também pela valorização dos professores? Então, gente, tem candidato que fala por aí que vai valorizar os professores aumentando o salário. Beleza, já é um grande passo. Mas eu, como professor, converso com os colegas, se só aumentar o salário do professor, pode resolver parcialmente a situação financeira do professor, mas não resolve o problema da educação. Sabe por quê? Educação de qualidade envolve 3 aspectos. Valorização profissional, que é a questão de carreira, entra salário, tá? Dedicação exclusiva do professor na escola, tipo as universidades federais, institutos federais que tem, e nos estados e municípios nós não temos isso ainda. E a minha proposta é ter um professor com dedicação exclusiva, como assim? A educação em tempo integral, que nós vamos falar sobre isso, né? Então, valorizar os professores significa dar condições de trabalho, valorização profissional e formação continuada, né? Tá. Veja em Santa Catarina, Thiago, com todo o respeito ao outro candidato, ele disse que vai valorizar, mas veja assim, então, o governador do estado que ele abraça, e tem o meu amigo lá, o professor também abraçou ele, nós, professores, não ganhamos nem a inflação do ano, tá? 2 anos do governo Jorginho, tá? E o sindicato chama para debate, ele não apresenta proposta, enrola, tem professores que acabam recebendo o governador em vários lugares que ele vai.
Então, falaram do piso, ele bateu o pé, o piso tá bom, né? Então a gente não pode agir assim, né? Tá? Tem que dialogar, tem que apresentar propostas. A gente sabe que o município e o estado tem limite de responsabilidade fiscal, tem a lei, né? Mas sempre tem uma margem para discutir com a categoria, né? Tá? Então o prefeito não pode ser adversário de professor nem de funcionário público. Temos a lei 11.738. Essa lei foi criada no governo Lula, a lei do piso, né? Essa lei do piso garante o piso na carreira, quer dizer, institui o piso, né, para os estados e municípios fazerem na carreira o piso e também a hora atividade, né? Então foi uma grande conquista, né? Foi sancionada por presidente Lula em 2008. Se não tivesse essa lei do piso, nós estaríamos numa situação bem inferior, com certeza, porque a lei obriga todo mês a ajustar o piso, né? Aliás, todo mês não, corrigindo, todo ano. O Plano Nacional de Educação, veja, esse ano, fará 10 anos já do Plano Nacional de Educação. Estou vendo aqui o meu cronômetro aí que saiu, né? Aí. Então, o Plano Nacional de Educação 2024 agora termina. Tem que avaliar essa questão da valorização profissional, a questão da erradicação do analfabetismo e outras metas também, né? E o Plano Municipal de Educação, nós temos que ver esses aspectos aí, né? Proposta para educação de qualidade. Nós vamos investir em condições de trabalho dos professores, ver as possibilidades financeiras do município, valorização profissional e formação continuada. Não basta só salário, tem que pensar nesses 3 aspectos, né? A gente não pode ser egoísta pensar assim, né? Tem professor que diz, tem um projeto de isenção fiscal para os professores, isenção do imposto de renda. Eu disse, eu sou contra, eu sou professor, eu sou contra. Sabe por quê? Tem que pensar a política para todos os trabalhadores, não é criar um professor tem isenção do imposto de renda, os outros não têm. Então, temos que pensar na educação também, uma política que valoriza a educação como um todo, a educação para o aluno, para o professor, para a comunidade, né? Escola em tempo integral. É um programa do governo federal. O município de Porto União aderiu ano passado, mas tem que implantar essa política. A ideia é fazer 7 horas diárias nos bairros onde tem maior vulnerabilidade, né? Principalmente onde tem trabalhadores, bairros mais distantes, para que o pai e a mãe deixe seu filho na escola durante o trabalho, ele possa estar tranquilo 7 horas por dia, o estudante lá vai ter mais aprendizagem, vai ter esporte, cultura, e também cria a possibilidade do professor, da professora, alteração de carga horária, para ter a dedicação exclusiva na escola. Isso é uma grande luta, né? Que a gente pensa, né, e tem que começar a implementar essas políticas aí, né? Tá? Educação em tempo integral. O segundo professor, veja, a deputada Luciana Carminati, professora e deputada, ela tem uma lei estadual do segundo professor no estado de Santa Catarina, uma luta dela, do nosso sindicato também, já avançou bastante no estado de Santa Catarina, mas em Porto União, estagiário não pode ser segundo professor, gente. Professor apenas ter um cursinho fornecido pela Secretaria Municipal de Educação também não pode ser segundo professor. Temos que exigir licenciatura em educação especial. E fazer concurso público também para professor de educação especial, para outros professores, né? Então, essa vai ser a nossa política, porque você pensar em educação de qualidade tem que dar condições de trabalho aos professores, não basta ter uma escola bonita e achar que é suficiente, mas quem está no dia a dia na sala de aula são os professores, a equipe pedagógica, a direção em contato com os pais, né? Assim se produz a educação. Pode ter até uma escola mais humilde, mas o professor valorizado, condições de trabalho, né? Menos aluno em sala de aula, esse é o grande desafio também. Cada vez as famílias estão tendo menos filhos, está diminuindo o número de filhos por família, só que o número de estudantes por sala de aula não está diminuindo. Tem que repensar isso aí, né, também. E também não é só por esse fator. Como é que você está na alfabetização lá, séries iniciais do ensino fundamental, salas superlotadas, né, e com alunos de educação especial, gente, não tem que ter o segundo professor para auxiliar a professora lá, para aprendizagem, direito à inclusão do autista e outros alunos especiais, né. Temos que pensar nessas políticas sim também, né. Excelente, candidato. Nossa próxima questão um dos grandes desafios aqui do Planalto Norte Catarinense é competir com qualidade de renda e emprego com outras regiões do estado. Como pretende atuar para que Porto União possa gerar mais empregos e conseguir assim atrair novas empresas? Muito bem. Essa questão interessa para
todos os trabalhadores, sociedade em geral, empresários. Eu já falei antes que nós temos a média salarial 1,9 salários, não dá 2 salários em Porto União. Então, a média salarial é baixa, né, da maioria dos trabalhadores. Veja, nós temos algumas políticas criadas nos governos do PT, por exemplo, o MEI, microempreendedor individual, gente. Sabia que em Porto União tem 2.490 pessoas cadastradas? Outra, o Simples Nacional, também regulamentado em 2006 no governo Lula. Mais de 1.000 empresários no município, né? Então, por que foi criadas essas políticas? Para reduzir a burocracia e os custos dos pequenos empresários. Eu não sou contra o empresário, não é isso. Eu quero que vocês entendam o seguinte. Nós temos que valorizar os pequenos empresários no sentido do poder público, porque numa sociedade capitalista, onde tem a competição, o maior tem mais poder econômico e o menor, às vezes, não consegue se manter no mercado, né? É a concorrência, né? E tem grandes empresas que dominam setores, às vezes não deixam outros entrar, né? Então, temos que valorizar as pessoas que querem ser empreendedoras, formar uma pequena empresa, um MEI, um Simples Nacional. Essa vai ser a nossa política, inclusive, se nós formos eleitos, uma assessoria, ver com o Sebrae, com universidades, estar dando apoio, tem toda essa questão de pesquisa de mercado, né? Tem político que promete trazer grandes empresas. Em época de eleição, você lembra a história da Granja? Quantas eleições passaram, né? E nunca veio a Granja para a União da Vitória, né? Gente, não dá para cair nessa. O Brasil tem 5.565 municípios. Você já pensou se cada município resolve querer trazer uma grande empresa para cá? Não vai ter empresa para todo mundo, né? Tá? Então nós temos que valorizar as pessoas que têm aqui, os empresários que querem investir mais aqui. Nessa questão de empresas também, a área industrial. É preciso repensar, ampliar a área industrial próximo à BR-280, né? Está já praticamente sem espaço para expansão. Tem que o poder público tem que ver outro espaço, ou próximo, né, ampliar, né? Então, se nós formos eleitos, nós vamos trabalhar nesse sentido. E o contorno rodoviário, ligando a BR-280 a 153. Então, isso também é uma luta. Já tem diálogo com deputados do PT aqui, projetos para ver essa questão com o governo federal. É o governo federal que é responsável pela BR-280 e 153. Ou liga a BR-280 a 153, tem um projeto pelo quilômetro 13, ou a 280 a 476, né, parceria com a União da Vitória. Aí tem gente que diz, vai tirar o turismo daqui, vai deixar muita gente de passar aqui. A ideia é tirar o trânsito pesado, os caminhões daqui, né? Tá? Porque carros pequenos não é tanto, o dano não é tanto o asfalto. Veja no bairro São Pedro ali, né? A prefeitura seguido Santa Rosa tem que recuperar o asfalto, né? E a questão da mobilidade, que eu vou falar mais adiante também, né? Tem que pensar isso aí, não tem melhorar o trânsito, né? Então pode ter certeza, se nós formos eleitos, nós vamos trabalhar em cima do contorno rodoviário, com apoio do governo Lula. Aliás, somos o único candidato, chapa apoiado, né? E se ganhar a oposição, não sei como ela vai se comportar, né? Porque a oposição, ideologicamente, é contra o PT, contra os programas sociais do governo, não sei como vai ser isso, né? Usina de reciclagem também, né? Veja, Mafra tem um projeto, mas tem parceria com a Universidade Federal do Paraná. A usina de reciclagem, estava lendo sobre isso, por que não procurar a Universidade Federal, fazer um projeto? Aí você está vendo essa questão do meio ambiente, aterro, gera emprego, gera energia e outras coisas mais, né? Questão do turismo rural, urbano, nós temos, por exemplo, a festa do Steinegger do Xixo, né, que entra essa questão do turismo já, também indiretamente gera renda, emprego, né? Mas temos que potencializar o nosso turismo aqui, né? Por exemplo, nós temos a identidade dos monges aqui, está presente. Temos que trabalhar isso para criar, tá no imaginário do povo, né? A questão dos monges aqui. O Pocinho de São João Maria, tem que melhorar a estrutura, trabalhar nesse sentido, né? Podemos fazer eventos universitários, religiosos, atrair turistas para cá. Tem que melhorar acesso ao interior. Veja Maratá, por exemplo, outras comunidades, tem festas muito boas, né? Comidas típicas, bolo, cuca, outras coisas mais, né? Eu já participei de muitas festas, mas você tem que dar condição, acesso, divulgação
e de repente pensar na questão do turismo, né? Veja, tem a pousada lá de São Pedro e outras pousadas, né? Temos que pensar nesse sentido, valorizar o que nós temos aqui e empreender, né? Excelente. Por gentileza, produção, tempo pausado aqui para o candidato, para que a gente possa ir para um rápido intervalo. Eu volto em 4 minutos, seguindo aqui com a nossa sabatina ao candidato professor Celestino. Agora são 7 horas mais 51 minutos, de volta em cadeia com a Rádio Colmeia de Porto União, trazendo nesta semana a sabatina com os candidatos à Prefeitura do município de Porto União. Hoje nosso sabatinado está sendo o professor Celestino. Por gentileza, produção, libera o cronômetro. Nosso próximo tema, candidato, se eleito for, como pretende montar o seu governo, quantas secretarias pensas em ter? E detalhe, haverá enxugamento da máquina pública, em especial dos cargos sem que sejam concursados, os famosos cabides de emprego? Obrigado pela pergunta, Tiago. Então, a nossa administração, se nós formos eleitos, será voltado para a área social. Então, tem secretarias que tem que ter, se você pensar em políticas públicas, né? Estratégico, né? Então, eu não vejo tanto essa questão secretaria, se colocar o secretário, mas algum diretor ou outro, não é a questão, mas a questão é, de repente, assessores que viram cabida de emprego para muitos administradores aí, né? Mas para nós, quem for nomeado, se formos eleitos, secretários ou diretores, tem que ter afinidade política no sentido de um projeto focar na área social, tem que ter compromisso com os trabalhadores e as trabalhadoras. Isso é uma coisa que a gente vai observar muito, né? Não é só para estar lá e receber no final do mês. A função da prefeitura é fornecer serviço público ao cidadão, principalmente os que mais precisam, e melhorar a vida de quem mais precisa, né? Então, esse aspecto tem que ficar bem claro, né? Tem gente que fala muito da questão técnica. Técnica, por exemplo, o contador, alguém vai cuidar da parte financeira do município, isso é uma questão técnica, o jurídico vai orientar, né? Mas a questão tem que ser política, gente. Eu digo assim, você não precisa necessariamente ser formado em administração de empresas para gerenciar o município. E a administração de empresas, o objetivo é o lucro, a prefeitura não é o lucro. A prefeitura arrecada os impostos, tem que distribuir esses impostos em forma de políticas públicas, principalmente para quem mais precisa, né? Porque o rico, a classe média alta, eles pagam planos de saúde, eles pagam hospital particular, nem vão na fila do SUS. Então você tem que pensar, administrar para quem, né? Eu quero administrar principalmente para as pessoas que mais precisam. Claro, o prefeito tem que pensar em todos, eu digo, mas a prioridade serão as pessoas mais necessitadas, que dependem dos serviços públicos, né? Então, é essa mentalidade, né? Outro item, nós vamos aproveitar os servidores públicos concursados de vários setores, né? E evitar o cabide de emprego também, nepotismo, né? Nós temos que ter a questão da impessoalidade e a questão da administração, né? E é nesse aspecto aí que nós vamos focar nossa administração. E também o orçamento participativo, essa questão de gestão das marcas do governo petista, dos governos petistas, ouvir o povo nos bairros para decidir quais as prioridades devem ser colocadas no orçamento do município. Como diz o Lula, colocar as pessoas, o pobre no orçamento do país, ou agora nós aqui no orçamento do município de Porto União. Candidato, quais são os seus projetos voltados para o interior de Porto União? Passando tanto pela infraestrutura até ao apoio ao agricultor. Então, Tiago, ouvintes, eleitores e eleitoras, nossa área rural, o básico, por exemplo, manter condições de acessibilidade, estradas rurais, né, para que os agricultores e agricultoras tenham acesso, né, à cidade quando precisarem, né, levar seus produtos, os insumos para a agricultura. Programa Estrada da Roça, programa que teve na época do Pedro Ivo, achei interessante essa ideia, né, que não é só a estrada que chega até a casa, mas também tem para a roça, né. Programa da Agricultura Familiar, se nós formos eleitos, a nossa ideia é focar nos pequenos agricultores e agricultoras, essa questão das feiras, produtos ecológicos. Então, em parceria com o banco, a prefeitura ver um sistema de crédito para que trabalhadores da coleta do lixo reciclável possam pesar seu material com a empresa e ter um crédito para comprar produtos
das feiras, alimentos saudáveis, feiras ecológicas. Assim nós geramos renda para os agricultores e também alimento saudável para os trabalhadores. E depois a ideia é expandir isso para os servidores públicos e professores, professoras também, né? A questão do turismo rural, Porto União tem um potencial enorme no turismo, mas depende da infraestrutura também, né? Então tem pousadas, tem cachoeiras, tem a questão dos ciclistas, poder fazer trilhas, canoagem, né? E todas outras coisas mais. Excelente, candidato. Nosso próximo tema é: que projetos tem pensando para mobilidade urbana? Aí passando desde o pedestre até esse trânsito pesado de caminhões que passam por aqui em Porto União. Bem, nós temos que pensar a cidade para o veículo, o pedestre e o ciclista. E as cidades, historicamente, não foram planejadas para isso, tá? Transporte público é um dos principais problemas nos bairros mais distantes. Isso, se nós formos eleitos, nós vamos chamar a população e a empresa a discutir. Precisa aumentar as linhas nos bairros, né? Intermediário, entre 9 e meio-dia tem que ter, entre meio-dia e 6 da tarde tem que ter. A dificuldade de muitos trabalhadores relatando esse problema. Contorno rodoviário, eu também já falei antes, é uma das propostas para tirar o trânsito pesado aqui do bairro São Pedro, Santa Rosa, né? A questão das rotatórias no Trevo da Reunidas, bairro Bela Vista, ali a entrada. Gente, lá no Trevo da Reunidas tem que repensar ali projeto com arquitetos, engenheiros, porque é um grande fluxo de pedestre, como diz na hora do rush, na hora das 18 horas. O Thiago trabalha com trânsito, ele sabe, né? É uma dificuldade, já teve vários acidentes lá. Tem que repensar lá o trânsito, fazer um projeto, melhorar essa questão da mobilidade urbana, né? As calçadas, ver áreas onde tem alagamentos. Hoje se coloca muito asfalto, né, onde tem paralelepípedo, né? Mas tem, por exemplo, na minha rua, tem problema antigo de alagamento, porque eu tenho tubulação de 30 milímetros, que diz isso, né? Um tubo, né? 30, tubulação de 30. Então a gente tem que colocar uma tubulação maior, não adianta colocar asfalto lá, sabe? Todos querem asfalto, mas se não resolver o problema, chove demais da enxurrada e a tubulação já está cheia de entulhos, já deve estar entupida. Esse é um problema antigo, passou gestão do Liseu, do Renato, do Anísio e ninguém resolveu, tá? Então, um problema sério que precisa ser visto, não só lá, como tem em outros locais que a gente conversa com a população. Tem que ver primeiro a infraestrutura, depois sim asfaltar, né? E asfalto a gente vai continuar assim, mas as pessoas devem vir em primeiro lugar, né? Tá? Então seria essa questão da mobilidade urbana, né? Transporte coletivo, questão das rotatórias, questão de calçadas. Precisamos rever também, tem bairros aí que calçadas irregulares. Tem gente até que colocou, eu vi o azulejo em calçada, né? Então você já pensou se uma pessoa dessa, um pedestre cai ali, né? Então a prefeitura tem que também regulamentar isso, pensar a política de segurança, acessibilidade das pessoas, né? Tá. Excelente, candidato. Nossa próxima questão é: quais são as propostas para o momento de lazer do munícipe? Isso falando aí áreas de cultura, entretenimento e também para o turismo. Já falei um pouco sobre isso, as festas locais, regionais, tem a festa Steinegger do Xixo, podemos fazer eventos religiosos, pensar na identidade cabocla, né? Ontem mesmo eu falei com a benzedeira. Interessante resgatar essa questão da benzedeira, né? Minha avó era benzedeira, avó materna, né? Tá? Essa questão da cultura popular, né? A cultura, música, teatro e dança, precisamos ver profissionais, pensar políticas para todos e todas nos bairros, principalmente, né? Acessibilidade, acesso a essa parte cultural, né? E temos mais propostas, a questão do turismo rural também, urbano, já falei, né? Excelente. Bom, candidato, com o tempo que lhe resta, a sua resposta livre é para convencer o cidadão. E a pergunta é: por que quer ser prefeito de Porto União? Boa pergunta. Eu estava esperando essa pergunta e todo entrevistador precisa fazer, porque o cara quer ser prefeito, vereador, governador, presidente, gente. E você faça essa pergunta também para o eleitor. Aliás, para o candidato. Eleitor, você faça também, eleitora. Eu quero ser prefeito porque o prefeito ele tem o poder de destinar mais recursos para a saúde ou para asfalto. Eu, no caso, vou fazer asfalto se for eleito. Aliás, vamos, né, fazer asfalto se formos eleitos, mas a prioridade principal será a saúde, a área social, educação, tá? Projetos, podemos investir milhões com o apoio do governo federal, né? Então, pensar em cuidar das pessoas.
tá? Porque quem ganha 1,9 salário, ganha menos, precisa muito do serviço público. Um prefeito tem que ter compromisso com os trabalhadores. E eu sou um trabalhador comprometido, pode ter certeza. Sempre defendi os trabalhadores, e não é só em época de eleição. Quem conhece minha história sabe, né? E então, você que nos assiste nas redes sociais ou está escutando na Rádio Colmeia, na FM Jovem Pan, no dia 6 de outubro, então, peço o seu voto de confiança para o 13, professor Celestino, vice-professor Nilton. Pode ter certeza, se nós ganharmos, nós faremos uma gestão ouvindo a população, orçamento participativo, e também vamos cuidar mais das pessoas, porque os que menos ganham, que precisam do atendimento do SUS, né? E saúde, professor precisa de condições de trabalho, o servidor também precisa de condições de trabalho, valorização profissional, né? Porque são eles que dia a dia estão trabalhando na saúde, educação e outros setores. Prefeito, vereadores passam, o que eles fizerem de bom ou ruim fica. Pode ficar marcas, mas os funcionários públicos, professores, estão dia a dia, gente. Precisamos pensar em valorizá-los também, dar condições de trabalho, formação continuada. Muito obrigado aí, 6 de outubro, 13. Isso aí. Obrigado, professor Celestino, por participar, por ter aceito nosso convite de participar dessa sabatina. E claro, né, a gente está também aqui agora ofertando 1 minuto para suas considerações finais, né, para o eleitorado aqui do município de Porto União. Mais uma vez, obrigado por ter aceito nosso convite, candidato. Obrigado.